Em um futuro distante, uma era em que a ciência e a magia se entrelaçam harmoniosamente, a humanidade expandiu seus horizontes para além do sistema solar, colonizando exoplanetas e interagindo com diversas espécies alienígenas. Em meio a essa sociedade intergaláctica, Ari, uma brilhante e curiosa pesquisadora, descobre um enigmático artefato de origem desconhecida. Ao investigar seus segredos ocultos, ela se vê imersa em uma jornada fascinante e perigosa, desvendando mistérios ancestrais, enfrentando desafios tecnológicos e entrando em contato com poderes mágicos que desafiam a sua compreensão da realidade. Nesse universo vasto e intrigante, a Arya embarca em uma aventura que moldará o destino de todos os seres vivos. Quer saber mais como funciona uma fantasia científica? Então sim, bora! Alô, indivíduos, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos falando de mais um subgênero da fantasia, a fantasia científica. Nós já falamos de alta fantasia, baixa fantasia, nós já falamos de fantasia histórica, fantasia moderna e hoje iremos falar de fantasia científica. Apesar de fantasia científica e ficção científica estar muito próximo um do outro, existe uma leve diferença entre os dois fatores, por isso no nosso próximo episódio de técnicas literárias irei falar um pouco mais sobre ficção científica, beleza? Então vamos falar mais ou menos como que funciona uma fantasia científica e quais são os principais elementos que tratam dentro desse subgênero literário. Então, pessoal, para começo de conversa, quando a gente fala sobre fantasia, basicamente estamos falando do maravilhoso, do esplêndido, do fantástico, do incrível. Isso é a essência da fantasia, onde você busca esse tipo de inspiração, você busca esse tipo de sentimento, esse tipo de mensagem. Quando a gente fala sobre uma alta fantasia, ou uma baixa fantasia, uma fantasia histórica, uma fantasia moderna, uma fantasia, por exemplo, mística, ou uma fantasia de portal, ou tem diversas outras fantasias que futuramente irei abordar para trabalhar o máximo possível de conceitos com vocês. O importante é trazer o fantástico, é fazer com que tenha experiências que tragam essa ideia do maravilhoso, porém em níveis, pontos, histórias e princípios diferentes. A alta fantasia busca o maravilhoso dentro do inédito, do fora do normal, algo que é muito mais autoral e foge da realidade. Num quesito mais de baixa fantasia, por exemplo, busca algo com um pouco mais de aproximação, um pouco mais de interação com a sua realidade. E entre essa interação você pode fazer algo, por exemplo, uma fantasia histórica, pegando um ponto específico da história, uma fantasia mais moderna ou urbana, pegando algo um pouco mais próximo de que nós temos. E quando a gente fala de, por exemplo, agora uma fantasia científica, estamos falando do maravilhoso que busca algo um pouco mais, talvez uma fora de um planeta, algo mais com uma especulação. A ficção tem como objetivo um pouco mais da aproximação da realidade, apesar de trabalhar algo mais tecnológico. Já no caso da fantasia científica, você trabalha todo e qualquer aspecto fantástico, onde o ponto principal de desenvolvimento é um pouco mais tecnológico. Beleza? Então não vou adentrar nas separações, as semelhanças, as diferenças entre esses dois subgêneros, algo da fantasia científica e outro da ficção científica. Então vamos abordar um pouco mais a fundo. Quais são alguns elementos interessantes que é legal você abordar dentro da sua história para ser considerado uma fantasia científica? Quando a gente fala sobre a fantasia científica, você pode seguir para uma alta fantasia ou uma baixa fantasia. Uma alta fantasia, por exemplo, quando tem como objetivo uma fantasia científica, você vai construir um mundo fictício, porém ele mais avançado, mais especulativo. Ou seja, indiferente se você vai seguir algo para uma alta ou para uma baixa fantasia, os mundos imaginários são interessantes. O ponto importante quando a gente fala sobre a fantasia científica com relação aos mundos imaginários é que você pode seguir a alta, seguindo uma criação muito mais autoral sua, ou algo mais especulativo. Apesar de ser um mundo que é baixa fantasia, ou seja, é o mundo real nosso, você especula que seja um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, por possíveis interações que a realidade traz pra gente.
Dentro da fantasia científica, você tem uma liberdade um pouco maior de especular o futuro, criar tecnologias, desenvolvimento de coisas mais futurísticas. Para a ficção, você tem um pouco menos de liberdade criativa, caso você queira se manter dentro da ficção científica. Algumas pessoas consideram que a fantasia científica ela era obrigatoriamente alta fantasia, e outros consideram que a fantasia científica baixa ela cai já para dentro de uma ficção científica. Existem assim seus diversos algumas definições que separam e que se juntam, porém, de uma maneira geral. Quando a gente fala sobre imaginar universos, imaginar mundos dentro da fantasia científica, você pode seguir para uma alta ou para uma baixa. Seguindo uma alta, você vai seguir aquele Star Wars clássico. Nós estamos dentro de um universo onde tem os aliens X, os aliens daquele jeito, as raças assim, os planetas assados, a viagem aqui, viagem ali, e vai embora. Tanto que a força considera algo como uma magia, alguma coisa que não existe aqui na Terra ou alguma explicação universal, porém é considerado essa força, essa magia dentro desse fator. Então você pode criar o seu universo ao seu bel prazer. Já no caso de uma fantasia científica um pouco mais baixa dentro de um mundo imaginário, você vai colocar como, por exemplo, como você imaginaria que seria, por exemplo, uma Nova York no ano de 3000, considerando que existe sim os seus aliens, as interações e tecnologias diferenciadas. Então você especula a partir de elementos fantásticos, terrestres e extraterrestres, porém dando um foco maior na tecnologia especulativa que você pode desenvolver. Então quando falamos sobre tecnologias avançadas, estamos falando basicamente do quê? De você especular dentro do seu universo, da sua fantasia científica, o quão tecnológico aquele é. Se você utiliza a definição clássica de Brandon Sanderson quanto ao sistema de magia, pesado, suave, racional, irracional e todos esses espectros, dependendo do seu espectro, dependendo da forma como você aborde, você pode tendenciar algo mais clássico para uma fantasia científica ou algo mais clássico para uma ficção científica. Quando as pessoas falam que a minha história é mais pé no chão e tem esse ar científico, normalmente a pessoa leva mais para uma ficção científica, porque a ficção científica busca esse tipo de necessidade mais realística e a especulação é um pouco mais palpável, onde você pega coisas que já estão bem desenvolvidas hoje no nosso tempo e faz algumas poucas aproximações e consegue criar o que você precisa. Quando você pensa numa ficção científica mais avançada e misteriosa, você pode cair algo mais para a fantasia científica, onde a tecnologia ela é algo mais com o objetivo de ambientar. Então, apesar de você poder colocar uma fantasia científica pesada, onde a tecnologia é algo muito primoral, você tem a liberdade dentro de uma fantasia científica de construir uma tecnologia um pouco mais fantástica, onde você não tem a necessidade de explicar tanto pelo fato de que a fantasia científica ela tem como objetivo a ambientação fantástica de algo tecnológico. Se você utiliza a tecnologia como forma de explicação e resolução de problema, normalmente você tem algo mais tendenciado a uma ficção científica, principalmente pelo fator de que a ficção científica necessita mais dessa explicação, algo que a fantasia ela é um pouco mais superficial nesse quesito. Porém, como eu falei para vocês, a tecnologia dentro da fantasia científica ou da ficção científica, ela é indiferente daquilo que você precisa, mas sim aquilo que você gostaria de ser colocado. Então, se você quiser realmente colocar uma fantasia científica com uma tecnologia pesada, algo que normalmente a galera da ficção científica curte mais, não tem problema. Porém, se você quiser fazer uma ficção científica com um mundo tecnológico um tanto mais superficial, saiba que outras coisas vão precisar ser trabalhadas para você conseguir puxar essa galera e se manter-se dentro de algo mais fechado. Então, como eu falei para vocês, os elementos científicos especulativos dentro da fantasia científica. O que é interessante? Nós não sabemos qual é a realidade, o que acontece quando você entra num buraco negro. Claro, existem todos os fatores, os cálculos, mas é que a gente nunca chegou à capacidade de viajar na velocidade da luz. Mas caso seja possível, o que acontece? O que acontece com a energia? O que acontece com o tempo, com o espaço? Então, dentro da fantasia científica, você tem a capacidade de especular da maneira que você acha interessante.
Você pode pegar o princípio da viagem no tempo e modificar da forma como acontece a sua interpretação. Não precisa tanto necessariamente você pegar quais são os princípios básicos que a física compreende como uma viagem no tempo e descrevê-la da melhor maneira. Dentro de uma fantasia científica que eu escrevi para um conto que estava sendo colocado de viagem no tempo, para mim, naquela necessidade, quando você sofre a viagem no tempo para o futuro, você perde a respiração, você fica pressionado, existe uma força G de mais de 8 gravidades, você tem a compressão dos seus músculos, existe todo um processo que acontece no seu corpo biológico quando você viaja no tempo. Isso é a minha percepção dentro daquele universo que eu quis criar aquele conto. Para um outro colega escritor que também fez esse conto de viagem no tempo, para ele a viagem no tempo era simplesmente um adormecimento que a pessoa acordava depois do tempo ter passado. Para um outro colega, a viagem no tempo você é tão quente a combustão como se você tivesse um atrito tão rápido como se fosse precisar do flash. Algo tão rápido e tão cabuloso que o atrito queimasse vivo. Então você precisava realmente... o processo da máquina tinha que ser dentro d'água, muito baixo, e para que conseguisse... Então para ele é algo muito quente pelo atrito da velocidade da viagem no tempo. Então dentro de uma fantasia científica você pode especular resultados, interpretações, ideias, porque o importante é você justificar alguma coisa que fortaleça a sua promessa, fortaleça a sua mensagem, fortaleça o seu punch, para que você consiga construir uma história interessante. Já na ficção científica já é um pouco diferente, algumas premissas que os leitores buscam, porém você pode manter das duas formas. Beleza? Mas dentro da fantasia científica você tem a liberdade de fazer os seus elementos científicos especulativos de uma maneira muito mais leve, muito mais suave, obviamente com Qs e graus de explicação dependendo da necessidade que você quer fazer, porém é mais interessante você conseguir imaginar como esses impactos interferem na sua história a partir dos seus princípios especulativos. E um ponto interessante que é legal a gente reforçar dentro da fantasia científica é o quesito das magias e poderes, ou sistema mágico. Dentro de uma ficção científica, você pode especular magias e poderes? Pode. Uma telepatia, uma manipulação mental, uma distorção da percepção, um melhoramento biológico. Dentro da ficção científica, os poderes que são colocados são um pouco mais reais. No caso de uma fantasia científica, você pode estipular os poderes que você achar interessante. A voz em Duna, a força em Star Wars, são poderes que não necessariamente estão associados ao biológico ou explicados, apesar de que no episódio 1, Ameaça Fantasma, eles tentam explicar a origem da força a partir lá das células especiais e tudo mais, porém não é algo que realmente existe, necessite de uma explicação. A força existe, é a interação que tem com o universo, todos os seres vivos têm, uns mais, outros menos, e assim consegue viver muito bem, obrigado. Então, a magia dentro da fantasia científica ela é permitida e não tem problema nenhum, porque da mesma forma que a tecnologia dentro de um mundo de fantasia científica é um pouco mais suave, porque o objetivo é criar problemáticas e não tanto resoluções, a magia dentro de uma fantasia científica funciona da mesma forma, não tanto com o objetivo de resolver problemas, mas sim de criar novos problemas. Então você faz esse contraponto, esse balanceio entre a tecnologia criando e resolvendo problemas e a magia criando e resolvendo problemas. Obviamente, em Duna você percebe que a voz resolve alguns problemas, mas causa alguns outros. As tecnologias também, então existe esse meio tempo, a mesma coisa acontece em Star Wars. Apesar de que a força é um pouco mais usada em Star Wars do que a tecnologia em si, a tecnologia serve mais para criar problemas, então você percebe um leve grau de diferença dentro essas duas fantasias científicas, esse grau um pouco mais forte, seja de um ou seja do outro. Porém, a magia ela é importante e muitas vezes necessária para caracterizar um sistema de fantasia. Então quer dizer que uma fantasia sem magia não é fantasia? Não,
Mas quando eu falo sobre sistemas mágicos, são toda e qualquer capacidade extra-humana que foge daquela realidade biológica da criatura em questão que permite com que coisas aconteçam. Ah, os elfos são mágicos, por isso não a magia é intrínseca dos elfos. Mas é magia. Então o fato de existir a magia já acontece de ser algo mais fantasioso. Ah, mas a força não sei o que, a voz de todas as coisas em One Piece. Tudo isso são sistemas mágicos, são habilidades extras que possuem uma capacidade de nascença, ou prioridade, ou desenvolvimento, ou destino, ou o que seja. Porém, a magia, o sistema mágico dentro de uma ficção científica, ela não existe, ou se existe é muito mais palpável. No caso da fantasia científica, você tem uma liberdade um pouco maior para desenvolver o seu sistema mágico, porque fica muito mais nesse contraponto de balancear a problemática com a resolução. Outra coisa muito comum dentro da fantasia científica é a exploração espacial. Obviamente, como a Terra ela é muito cotidiana, sair da Terra é algo mais fantasioso. Ah, mas existe já as viagens, a Voyager, os satélites, não sei o que e tudo mais. Beleza, futuramente a gente consegue, já saímos para a Lua, o próximo estágio aí é Marte, quem sabe no futuro até onde nós poderemos ir. Porém, a viagem espacial, a exploração espacial numa fantasia científica é algo muito mais interessante porque você permite encontrar criaturas diferenciadas, que é um outro ponto interessante dentro da fantasia científica, que são os seres alienígenas. O que é interessante? Numa fantasia tradicional, você encontra orques, você encontra elfos, você encontra anões, você encontra criaturas gigantes, criaturas abissais, uma fantasia mais dark fantasy, algumas criaturas mais demoníacas, outras do limbo. Então, qual seria então a necessidade de criaturas? Ter esse fantasioso, esse místico, esse fantástico, esse maravilhoso nas criaturas. E dentro da fantasia científica, o que é mais provável onde é mais provável você encontrar essas criaturas fantásticas? Os aliens. Os aliens seria o contraponto mais fantástico possível dentro da fantasia científica. Uma ficção, você pode ter aliens. Sim, claro, você pode ter aliens, porém, os aliens eles têm um outro quesito, algo um pouco mais diferenciado, como por exemplo acontece no filme A Viagem, no filme A Chegada, que os aliens chegam, porém é muito mais pontual pra trama, e não existe necessariamente aqueles aliens, não, ele tem uma função específica narrativa, ou por exemplo na Guerra dos Mundos a mesma coisa. Então a grande diferença entre uma fantasia científica e uma ficção científica na exploração espacial e nos seres alienígenas é a interação, o formato, a necessidade e o como e o porquê. Então, dentro da fantasia científica, a exploração espacial tem como principal objetivo sair do mundo comum. Se na jornada do herói você sai do mundo comum e vai para a aventura, o chamado da aventura, qual é o chamado da aventura normalmente de uma fantasia científica? Sair para o espaço, encontrar planetas, encontrar aliens, interagir com raças diferenciadas e, obviamente, os seres fantásticos dentro da fantasia científica normalmente podem ser considerados os aliens a partir disso, dessa relação e interação mais importante. E uma coisa interessante da fantasia científica que lhe permite usar da especulação futura, sociedade, tecnológica, magia, aliens e tudo mais, você pode criar questões filosóficas e sociais, e esse questionamento interessante. Como você está especulando o futuro com possível uma máquina X ou uma inteligência Y ou um alien Z, como que seria então a relação social, cultural, questão de gênero, a questão de preconceito, econômica, linguística, social, política, econômica, todos os pontos importantes. O quanto seria realmente xenofóbico você ter preconceito com alguém de outro planeta? Até que ponto você se alimentar de um ser humanoide, porém que não é considerado a sua própria raça, porém existe a sua semelhança um pouco morfológica, é considerado um canibal ou não? Até que ponto seria biologicamente aceita a união de um humano com um alien e a deformação biológica que poderia surgir dessa junção? Até que ponto é considerado a linguagem humana dentro da interpretação de um vocal?
Como seria a relação social das percepções da realidade de um ou de outro? Como seria a relação biológica entre duas criaturas que têm atmosferas tão diferentes? No caso, é muito fácil um super-homem e uma Lois Lane conseguir interagir considerando que o nosso alien em questão vem de um planeta onde possui a forma humanoide. Muito bem, obrigado. Então, entender e especular essas questões filosóficas, sociais, interações de uma maneira geral é interessante, e a ficção científica, ela não permite tanto isso pelo fato de você não conseguir trazer elementos muito fantásticos. Obviamente você pode criar questões filosóficas, sociais, com certeza, porém o fantástico dessas questões é um pouco diferente em ambos os lados. Na fantasia científica, você pode especular algo muito mais surreal pelo fato de poder abraçar o surreal e fantástico mais forte. Só a questões filosóficas e sociais dentro de uma fantasia científica, ela traz isso numa ficção. Ela é um pouco mais pautada no real, no humano, na realidade, no baixa fantasia, não tanto na alta fantasia. Então, pessoal, essa aqui foi a definição e alguns conceitos interessantes da fantasia científica. É o que separa a fantasia científica e a ficção científica em vídeos separados, para ficar um pouco mais fácil você pegar tudo que é de um, tudo que é de outro e não ter um problema, porque por ser algo muito próximo, algo muito intrínseco dentro dessas duas, vamos dizer assim, que dentro de um espectro de transição, nós temos a alta fantasia clássica e não sei o que, e vai chegando até mais próximo de uma ficção. A fantasia científica, ela flerta com o fantástico, com a ficção, indo um pouco para lá, um pouco para cá. Então, alguns consideram como a fantasia científica sendo um subgênero da fantasia, outros consideram a fantasia científica um subgênero da ficção científica. Então, apesar de ter essa mescla e poder transitar nos dois lados, é uma definição um tanto mais minuciosa e uma linha tênue entre um e entre outro dentro dos pontos, dentro dos fatores da sua construção. Porém, obviamente, trazendo toda a ideia que eu já trouxe sobre as fantasias. O objetivo aqui não é necessariamente definir o seu estilo. Então quer dizer que eu preciso fazer uma fantasia de baixa com aspectos e traços e não sei o que? Não. O que eu trago aqui é mais para quando você escrever a sua história e você sentir que está faltando alguma coisa e você entender que você está numa alta fantasia. Quais são os elementos de alta fantasia? Então talvez eu tenha que aprimorar ou aprofundar de um certo ponto. Não, o meu é mais uma baixa fantasia com fantasia de portal, então acho que é interessante fazer um pouco mais aqui, aquele outro. Não, já o meu é uma espada e feitiçaria, então talvez falte aqui esses elementos aqui para intensificar um pouco mais a minha plot. Já no caso aqui da nossa fantasia científica, quais são os elementos que podem trabalhar um pouco mais para trazer mais aflorado e mais intensificado os elementos clássicos de uma fantasia científica. Então, o objetivo desses vídeos até então, que eu criei trazendo os conceitos de fantasia, é mais para você entender um pouco mais como que funciona esses princípios e assim entender um pouco mais aprofundado, e assim, quando perceber que precisa de um ou uma coisa ou alguma outra coisa, você saber para onde você pode correr. Use a Buda suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!